E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Vocês são sempre bem-vindos e eu sempre digo isso. E esse é o mestre do terror, o melhor de todos os mascotes de canais que vocês vão encontrar por aí. E eu, é claro, sou o Rodrigo, aquele que vos fala e nunca aparece. E nesse videozinho eu escolhi falar dessa ediçãozinha perdida na minha coleção. Tem acontecido muito isso nos últimos tempos, pessoal. Eu tenho encontrado muitas coleções... coleções não, né? Eu tenho encontrado muitas edições perdidas no meio da minha coleção. Nessa mudança que eu tô fazendo, encaixota, separa, e se eu quero, e se eu não vou levar, e se eu vou levar. Já comentei por alto aí com vocês em um vídeo que eu estou de mudança, né? Pretendo me mudar para outro estado e pelo menos por enquanto está tudo se encaminhando bem para essa mudança, e isso acontecendo, nem tudo que eu tenho em matéria de quadrinhos eu quero levar. Tudo que eu tenho em matéria de livros eu vou levar com certeza. Estou sempre falando, os meus livros são minha paixão verdadeira. Amo quadrinhos, amo ler, eles têm uma força, uma participação fundamental na minha formação enquanto leitor. Mas são os livros que sempre me mantiveram apaixonado, que eu sempre mantive no meu coração. E dos meus livros, todos os que eu tenho eu não abro mão, todos vão comigo. Agora, quadrinhos eu estou selecionando. E no meio dessas seleções eu encontrei essa edição aqui, ó. Venom, número 11 da Panini, A Guerra dos Reinos, com uma capa que eu achei bem legal, né? Na frente tem escrito aqui Ben Coelho David Land. Capa de trás tem o Homem-Aranha com seu uniforme negro, que ainda era o simbionte, saindo na porrada como Mistério. Cara, eu tenho que confessar para vocês que a decisão de fazer esse vídeo foi realmente pela curiosidade de ter encontrado esse material que até então eu nem lembrava que existia na minha coleção, mas que as coisas que eu li aqui, em sua maioria, eu diria basicamente tudo que eu li aqui ficou extremamente carente de contexto e de entendimento para este que vos fala, porque eu nunca acompanhei essa publicação, eu nunca acompanhei nada sobre a Guerra dos Reinos. Essa é a primeira e única edição que eu li fazendo qualquer alusão a isso, né? São histórias publicadas em 2019, ó, Venom, né? Berserk é uma história do Venom 14 de 2019, o Homem-Aranha Simbionte parte 5 também é de 2019, de outubro, né? Uma de julho e a outra é de outubro. Aqui no Brasil a Panini publicou mais ou menos por essa época, será? Talvez, né? Acho que não é exatamente tão relevante assim no momento. A questão é, eu desconhecia e desconheço ainda totalmente a ideia, né, o que se passa com esse A Guerra dos Reinos, né? Eu conheço alguma coisa, muito pouca coisa sobre as fases pelas quais o Venom passou, né? Eu sei que, né, começou como vilão, depois meio que se tornou um anti-herói, se tornou um herói e tal ali, né? Aquela coisa do anti-herói meio violento e tal, mas ainda assim fazendo a coisa certa. Mas o Venom que eu encontrei aqui nessa edição fazendo sua participação na tal Guerra dos Reinos, é um Venom que eu não conhecia e que eu achei a maneira apresentada, eu achei tão conveniente demais, sabe? Tão conveniência de roteiro, né? O roteiro é desse cara aqui do, né, Cullen Bunn, né? Cullen Bunn ou Ban, ou algo do tipo. E a ilustração é do Iban Coelho, né?
Quanto a ilustrações, bem aceitáveis, né? Eu de cara já estranhei esse Venom com essa aparência, lendo a história, lendo a HQ, eu entendi que na verdade o Ed Brock aqui, né, o alter ego do Venom tinha meio que, sei lá, se desentendido, ele não estava com o simbionte original, mas ele ganhou de uma bruxa lá que pretendia inclusive que ele usasse essas capacidades para o mal, uma espécie de substituto, uma roupa substituta alimentada por raiva, né, e que se parece muito com o simbionte alienígena que ele sempre usou. Aí eu digo o que eu falo da conveniência de roteiro. Cara, eu acho tão conveniente demais. Eu acho tão pouco criativo demais quando você faz um super-herói perder seus superpoderes, principalmente se os superpoderes dele são ligados a algum artefato, alguma vestimenta, alguma coisa, mas convenientemente para poder participar ou até no processo de participar de alguma aventura, de alguma saga, ele consegue poderes similares, parecidos, né, que são basicamente a mesma coisa, apenas para que ele possa ter sua participação e até, por que não, seu drama na saga aumentado e mantido. Eu achei extremamente tolo isso, sabe? Não posso falar mais nada a respeito, eu tô falando só a impressão que me passou. Talvez alguém que tenha acompanhado a tal Guerra dos Reinos aí, esse ataque, essa verdadeira revolução aí que o Malekith, né, provocou, atacando todos os reinos daí do universo, né, desse universo em que eles vivem. Essa coisa de universo às vezes me confunde também, né? Mas, né, o Malekith atacou todo mundo aí, todos os 9 reinos, pelo que eu entendi, tá atacando a Terra agora, e eu achei extremamente tolo isso, né? Mas talvez alguém que tenha acompanhado tudo vá me dizer aí, não, cara, mas quando isso aí aconteceu, o Venom tinha se separado ali, os dois tinham se separado, o Ed e o simbionte, e aí não tinha como, para ele poder participar, tiveram que dar esses poderes, ou como eu disse, se isso aconteceu no processo, se isso aconteceu em meio à luta, né, se foi em meio à luta que ele se desentendeu com o simbionte, que foi separado do simbionte, dá na mesma pra mim, cara. Eu acho extremamente conveniente demais que daí ele tenha conseguido uma vestimenta que lembra em absolutamente tudo a sua vestimenta alienígena, o seu simbionte, e que use ela pra lutar. Ah, cara, eu acho. A minha opinião, tá? A minha opinião, eu penso assim: se eu tenho um super-herói que é ligado a uma vestimenta, no caso a um simbionte alienígena, e essa é a fonte dos poderes dele, e por alguma razão ele perdeu esses poderes, mas eu quero que ele participe ativamente, tudo bem eu inventar alguma situação de roteiro na qual ele adquira algum tipo de novo poder, mas, cara, eu sou muito mais afim, acho muito mais interessante se esse novo poder que ele tiver for totalmente diferente do que ele tinha. Tipo, é um poder temporário, vai durar só enquanto a saga durar, mas uma coisa diferente, cara, uma coisa que não seja assim tão conveniente. Aí as explicações vão ser aquelas coisas tipo meio psíquicas, meio subconsciente. Mas é assim que os poderes dele funcionavam, o poder que ele ganhou, a vestimenta que ele ganhou tem que ser no mesmo nível. Velho, pra mim tudo soa como desculpa, tá? Pra mim tudo soa como desculpa pra não ser criativo como poderia ser. De qualquer maneira, né, depois da resmunguice do tiozão aqui sobre isso, eu tenho que dizer que a história em si é legal. Como eu disse, a história não me mostrou nada, não me explicou nada. Eu entrei sem saber direito o que era a Guerra dos Reinos, saí sem saber direito o que era a Guerra dos Reinos, né, a não ser os fragmentos que essa história me deixa saber, mas a história é boa, é divertida, e essa versão Berserker aqui do Venom também ficou meio doida, né?
o Thor usando o simbionte. Até que eu achei interessante, né? Não tenho o que reclamar quanto à história em si. Quando você lê uma história da qual você não acompanhou o início, não acompanhou o início da saga a qual ela faz parte, e nem acompanhou, nem vai acompanhar o fim da saga a qual ela faz parte, mas mesmo assim você até consegue extrair diversão dela, é porque não é uma má história, né? Só me desagrada essa coisa subaproveitada. Depois nós temos esse lance do Homem-Aranha, né, simbionte. De começo eu não entendi nada disso aqui, tá, cara? De começo eu pensei, tá, mas o Venom já é o Venom, o simbionte já se separou do Homem-Aranha há muito tempo. Esse daqui é o Homem-Aranha usando o simbionte ainda, e ele ainda tá namorando a Gata Negra. Isso é uma história do passado, uma republicação, né? Eu acabei que eu não entendi nada, né? Inclusive parece que o próprio Mistério tava usando um simbionte ou algo assim. Essa história realmente eu entrei sem nada e saí sem nada. A única coisa que eu pude perceber a princípio, pelo que deu para notar assim, é que parece ser uma minissérie ou algo do tipo, abordando essa época em que o Homem-Aranha usava o uniforme negro, usava o simbionte, e o simbionte inclusive o controlava sem que ele soubesse. Tipo uma outra visão, uma repaginada naquela época, uma volta, uma minissérie com uma outra abordagem, me pareceu alguma coisa assim, mas eu entrei sem entender e saí sem entender muito, né? Então foi mais difícil eu me divertir com essa história, porque eu achei ela menos interessante. Eu não entendi qual era do Mistério, que parecia estar tão poderoso e eu não sabia porquê, até descobrir, né? Eu não entendi qual era do Homem-Aranha, que parecia deslocado no tempo, já que ele estava com o uniforme negro, que ainda era o simbionte quando não deveria estar, a Gata Negra, né? Ao fim da história, algumas coisas ficaram, tipo, tive pistas, mas não me divertiu bastante com a história. Mas não culpo, porque como eu digo, né? Mesmo a história da questão do Venom ali, né? Não acompanhei o início da saga, certamente não acompanharei o final da saga. Você pega uma história intermediária ali, velho, né? Realmente entender tudo a ponto de conseguir se divertir, você tá pedindo demais. Mas a grande razão pela qual eu quis fazer esse vídeo, além do fato de eu ter topado com essa edição que eu não lembrava que existia também, foi mesmo para falar do Venom, foi mesmo para falar principalmente dessa questão que eu acho subaproveitamento. Sei que tem muita gente que não concorda, respeito as pessoas que não concordam, respeito as pessoas que acham legal essa coisa de super-herói que perdeu o poder original, mas por algum tempo vai usar um poder que na verdade é muito parecido com o original, com algumas mudanças. Sei que as explicações sempre existem, como eu disse, é uma coisa meio subconsciente, meio psíquica, é culpa dele, ele é que só consegue pensar em usar a arma assim, e a arma sob a forma do que ele pensa, ou a mente dele é que comandou isso. E como eu digo, existem 1000 explicações pelas quais um cara como o Venom, né, não é mais Venom, né, o seu alter ego perdeu o simbionte, mas ele ganha uma vestimenta que tem poderes parecidos e que ainda assume a mesma forma basicamente. Acho que existem diversas explicações dadas com certeza, mas eu sou chato, nenhuma me convence. Pra mim parece sempre uma conveniência de roteiro fácil, né? Eu gostaria de ver um Ed Brock da vida, ou quem quer que fosse, que seja o super-herói que por algum tempo tá atuando em alguma batalha com outro tipo de poder que não o seu originalmente. Eu gostaria de vê-lo ter que lidar com algo totalmente diferente do que ele tá acostumado, ainda que fosse por pouco tempo. E a gente não vê tanta coisa assim. E me ocorreu de comentar isso até para ver o que a galera acha, o que vocês acham disso, pessoal. Né, tá? Pra vocês é um negócio que tudo bem, pra vocês é um negócio que super faz sentido e por isso tudo bem, ou alguém aí também acha que muitas vezes é só conveniência de roteiro para manter as características básicas do personagem. Se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro grandíssimo mestre do terror que não muda suas capacidades nunca.